Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler o texto da tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto. A vitória do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás no deserto. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 1 nos diz: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhes respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos pela oportunidade e o privilégio de podermos pregar a tua palavra nessa manhã. Te louvamos pela saúde e por todas as condições que o Senhor nos oferece. Ainda é possível pregarmos a palavra de Deus. Por isso te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos. Eu te suplico, ó Santo Espírito, usa a minha vida e os meus sentidos. Eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra nessa manhã. Que poderosamente essa palavra, assim como falou comigo, possa falar com todos que estão aqui na Remanescente Cristã Filadélfia e com todos que vão nos ouvir pela plataforma do Rumble. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te suplicamos. Sustenta as nossas vidas. Traz-nos pela orientação da tua palavra divina o caminho, o que fazer, as opções que devemos tomar. Suplicamos a tua interferência em nome do Senhor Jesus Cristo. Santifica-nos com o poder desta palavra. Orienta-nos, Senhor Jesus Cristo. Ilumina o nosso caminho. Sara as nossas feridas, Senhor Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra. Tu és mestre dos mestres, Senhor Jesus. Advogado dos advogados, Senhor dos senhores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito imundo contrário à tua palavra, contrário à Remanescente Cristã Filadélfia, que seja afugentado, afastado pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Em algumas fases da vida temos que passar pelo deserto. Em algumas fases da vida temos que passar por situações difíceis. Saiba que exército é uma forma alegórica, uma ilustração para se trazer à nossa mente, às vezes espiritualizar regiões, espaço geográfico por um período de tempo em forma alegórica, um local. Como poderíamos dizer, o deserto é um local onde poucos sobrevivem. Vemos que algumas pessoas adaptam as suas vidas a poderem sobreviver ao passar pelo deserto. Quando olhamos para o deserto, sabemos que nenhuma criatura sobrevive. O faraó sabia muito bem disso quando deixou o povo de Deus ir, pois logo seus conselheiros disseram ao faraó: Deixe que eles vão, estão indo em direção ao deserto, deserto após o Sinai, e com certeza nenhum deles sobreviverá lá. Se eles elogiam tanto esse Deus,
que esse Deus cuide desse povo. E algo interessante que aquele aristocrata ali junto à corte do faraó não sabia o que estava falando, pois servimos a um Deus que verdadeiramente tem poder para cuidar dos seus filhos no deserto. O deserto traz alegorias, ilustrações de lugares terríveis onde poucos sobrevivem, mas nós vemos que nós temos um Deus que tem poder para prover. O próprio salmista vem ilustrar que o nosso Deus pode, assim, trazer água da rocha, da dura rocha, e matar a sede do seu povo. Nosso Deus prepara oásis, nosso Deus prepara mesas de banquete para o seu povo no deserto, para que o povo ali no deserto possa entender que não foi a natureza ou qualquer espírito, mas nem a própria força dos braços cavando, tentando cavar poços, mas foi a provisão do Senhor que cuidou. Lá em Deuteronômio 8 nós vemos um texto que traz a recordação, traz a lembrança, todos os feitos do Senhor, mostrando que os pés não se incharam, os sapatos não se desgastaram, nem as vestes. O Senhor trouxe água da rocha, fez brotar água da rocha, enviou codornizes, enviou maná todas as manhãs. O Senhor verdadeiramente cuidou do seu povo, Ele tem todo o poder. Logo nós, observando essa situação do próprio Filho de Deus, tendo que no início do seu ministério passar pelo deserto, e como Ele atravessou ao deserto, nos traz uma mensagem fundamental de que uma hora ou outra teremos que passar por regiões difíceis. Encontramos também dentro das Escrituras outros locais, outros pontos geográficos em fases das vidas dos profetas, dos servos de Deus, nos quais eles passaram por situações difíceis, e a ilustração que vem é logo o vale da sombra da morte, o próprio deserto, o exílio. Vemos que nesses três lugares o nosso Deus trouxe a manifestação do seu poder, trouxe grande salvamento, livramento, salvação. É algo maravilhoso de ver como esses locais que muitas vezes nós não queremos passar, o Senhor trabalha ali na vida dos seus servos, elevando a sua condição espiritual, trazendo da vida, da experiência daqueles heróis da fé, grandes ilustrações para a nossa vida. E se o nosso Deus pôde prover milagres ali no exílio, no vale e no deserto, nós temos a confiança plena de que aquele mesmo Deus que desferiu promessas, que tem todo o poder e desferiu cuidados com seus servos, também dispensará às nossas vidas todo o cuidado necessário. O Senhor abre caminho no meio do vendaval. É assim o jeito do nosso Deus agir. É no meio do vendaval, da tempestade, andando sobre as águas, que o Senhor Jesus Cristo chama Pedro e nos traz a ilustração. Até quando Pedro titubeou, ele invocou o nome do Senhor e a palavra se cumpriu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor estende a mão e recolhe Pedro para que ele não se afogue. Nós temos que crer nas promessas, porque se esperarmos o tempo melhorar para podermos andar, nós não encontraremos tempo melhor para andar. Os dias são maus. Já naquela época os dias eram maus. Imagina os dias de hoje, onde nossas instituições foram corrompidas. Até a igreja apóstata hoje está explícita no mundo. Vemos pastores apostatarem por meio da doutrina claramente, sem vergonha alguma de dizer. Pessoas que adoram Lúcifer não têm vergonha alguma de dizer, diante das câmaras que estão servindo a Lúcifer, ao diabo. As pessoas não têm mais vergonha, está tudo explícito. E aí eu te digo, você vai esperar os dias melhorarem para poder pôr o pé para fora de casa? Se está na rua é para correr perigo. Nós, como disse o apóstolo Paulo, somos entregues à morte todos os dias. Não sabemos se às vezes vamos sair de casa e vamos chegar vivos. Uma coisa é bem certa, estaremos vivos para sempre se sairmos de casa invocando a presença do Espírito Santo. Fazermos todas as nossas atividades invocando a presença dele, orando sem cessar, clamando em espírito no poder do Espírito Santo. Algo de maravilhoso observarmos no cristianismo, em distinção a todas as religiões esotéricas, espiritualistas e pagãs,
que o nosso Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, ele se identifica com os pecadores. Deus abomina o pecado, mas ama os pecadores. E ele mesmo, na pessoa do Filho, vem a essa terra, sem deixar de ser Deus, o Filho de Deus, tendo toda a plenitude da divindade, ele adquire natureza humana. Com um propósito, ele adquire natureza humana e vive sem pecado na dependência do Espírito Santo para efetuar um grande sacrifício de reconciliação entre a humanidade pecadora e o verdadeiro Deus Criador. E é terrível que diante desta mensagem que eu acabei de explicitar aqui, a mensagem de salvação e da redenção, vão surgir falsos deuses, falsos salvadores, nos quadrinhos, no entretenimento, nas novelas, na política, surgem diversas formas de falsos Jesus, falsos Messias, falsos salvadores. Só existe um Messias verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o ungido, ele é o Salvador verdadeiro. Ele tem todo o poder para salvar. No demais, todos os homens, por mais que efetuem grandes obras de salvação, são limitados. Estão limitados, como disse o escritor de Hebreus, a passar pela morte. Todo ser humano passará pela morte. Nem a agenda transhumanista com as suas tecnologias ainda proveu a eternidade aos seres humanos. Todos passarão pela morte. Ainda que alguns, no período da tribulação, desejarão a morte e a morte fugirá deles. Mas isso é um outro assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio se identificar com os seres humanos para efetuar essa grandiosa obra de redenção. Imagine que no capítulo 13, no capítulo 4, nos trazem algumas perplexidades, algumas indagações acerca da obra do Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério. Primeiramente, vemos que existia uma diferença de 6 meses de idade de João Batista, o primo do Senhor Jesus, entre o Senhor Jesus Cristo. Existia uma diferença e vemos que foi incumbida a João Batista a incumbência de estar preparando o caminho do Senhor. Como aqueles batedores que vão à frente do presidente quando eles vão fazer alguma visita em algum lugar. Eles preparam o caminho, como também na época dos reis medievais. Abram alas, abram o caminho, o rei vai passar por aqui. João Batista estava preparando, dizendo: é chegada a vós o reino dos céus. E ele pregava ali o batismo de arrependimento, que foi de certa forma inserido, acoplado à mensagem do Senhor Jesus Cristo, que também era semelhante à mensagem do arrependimento, e também como ordenança nos sacramentos, visto que o Senhor Jesus Cristo ordena a ide por todo mundo, ensinar e batizando, e depois ele incrementa a ceia. O batismo e a ceia são sacramentos, ordenanças para o cristianismo. Todo cristão tem que passar pela ceia e, em especial, pelo batismo. Em especial, nesse detalhe do batismo, vemos que é a mensagem de chamamento, de chamado para os pecadores virem arrependidos e descerem as águas do batismo para levantarem novidade de vida, tipificando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos explica isso em 1 Coríntios 10 e também na carta aos Colossenses, né? Se ressuscitamos com Cristo, quando levantamos das águas do batismo, levantamos em novidade de vida, agora servindo a regeneração e a obra do Espírito Santo, nós vamos ser regenerados gradativamente no processo de santificação, né? E é interessante, o Filho de Deus, como eu disse, João afirma categoricamente que nele não houve pecado. Pedro também faz a mesma afirmação, que ele jamais pecou. João afirma categoricamente, nele não existe pecado. Algo interessante que o Senhor Jesus Cristo se dirige ali a João Batista e passa pelas águas do batismo, né? João reconhecendo que ele era o Filho de Deus, pela voz de Deus, não queria efetuar aquela cerimônia no Filho de Deus, mas ele disse: convém cumprir toda a justiça. João não ficou pedindo explicação, mas obedeceu o Filho do próprio Deus. O Filho de Deus ali obedeceu, batizou o Senhor Jesus Cristo. E a perplexidade nos fica: se ele não tinha pecado, por que passou por esta cerimônia?
isso nos mostra a identificação do Filho de Deus. De certa forma, o Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar o amor pelos pecadores. Ele se aproxima ali dos pecadores, sem pecado, e passa como exemplo pelas águas do batismo, e que de certa forma existiria na fase do ministério do Senhor Jesus Cristo um momento em que ele se tornaria pecador por todos os pecadores, maldito por todos os pecadores, que foi o momento da cruz do Calvário. Naquele momento da cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo recebeu, experimentou, como diz o escritor de Hebreus, né? Ele padeceu por aquilo que aprendeu, ou seja, ele experimentou na sua carne, naquele momento, desde o Getsemane em diante, ali até a crucificação, todos os pecados da humanidade foram inseridos sobre o corpo dele. Toda a maldição humana, todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais foram inseridas sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que havia nas cerimônias do Antigo Testamento como uma espécie de preparação para o grande e perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo, agora ali no momento da cruz houve o cumprimento. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o nosso bode expiatório. Jesus Cristo é o carneiro de holocausto, o boi de holocausto que era oferecido. Naquele exato momento, o Senhor Jesus se torna o incubador de todas as nossas maldições. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso ele participa do batismo como uma forma de identificação. E aí outra perplexidade é o texto que nós lemos do capítulo 4. O Criador, lá na carta aos Colossenses, nos diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o primogênito da criação, o herdeiro de toda a criação. As coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Ou seja, a fauna e a flora, nós seres humanos fomos criados por ele. Anjos e demônios, espíritos iníquos também foram criados pelo Senhor Jesus Cristo. E olha que situação. O Filho de Deus encarnado, tendo que ser incumbido pelo Espírito do Pai dele, o Espírito dele mesmo o impele. O evangelista Marcos, lá na tradução RA, fala que ele foi impelido, aqui no capítulo 4 da Almeida, século 21, ao qual nós estamos utilizando aqui, fala que ele foi conduzido. Lá na RA está impelido, ou seja, o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pela criatura, pelo diabo. O Criador, o Senhor dos Senhores, encarnado agora em natureza humana, sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto. Como eu disse, eu fiz questão de ilustrar que no deserto as criaturas não sobrevivem. Mas quando falamos de deserto, vemos que é um local dentro da agenda de Deus para as nossas vidas, dentro do propósito de Deus, que é o tempo e o lugar, o espaço geográfico onde Deus vai trabalhar na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 10 nos mostra que o povo, após ter cruzado o mar vermelho, o mar de juncos, Deus fala ali pela boca do apóstolo Paulo que o povo foi batizado nas águas do mar de juncos, do mar vermelho, na nuvem e no mar eles foram batizados. E após atravessarem, após ali receberem a lei, como punição tiveram que passar por 40 anos ali peregrinando no deserto. E é algo terrível, porque o nosso Deus entregou a profecia, cantou a bola dizendo: tem uma geração que não vai passar. Foi determinada uma idade de que aqueles daquela geração rebelde, murmuradores, questionadores da gestão administradora de Deus, não entrariam na terra da promessa. Os seus corpos e seus cadáveres seriam consumidos. Lá no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, mostra lá todos os pecados em detalhes que foram descritos pelo apóstolo Paulo, do povo de Deus que foi resgatado, mas que não conseguiu entrar dentro da terra prometida. Imagine que nos dias de hoje também, da mesma forma, o Espírito Santo, a palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo, vai lá no charco de lodo,
resgata, salva. Algumas pessoas reconhecem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas depois de resgatados, a pessoa não consegue andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Por que não consegue andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Meu povo pereceu por falta de conhecimento, né? E o texto de Mateus aqui fica bem claro. O Senhor Jesus Cristo utiliza-se do conhecimento da palavra de Deus contra o inimigo. Por que algumas pessoas, como o povo de Deus, morrem no deserto? Sucumbem no deserto? Porque lhes falta o conhecimento. Deus enviou o seu povo para chegar até a terra prometida. Veja, quando o povo chegou, quando aquela geração boa chegou ali na fronteira do Jordão com a terra prometida, Moisés ali leu nas campinas do Jordão os textos da lei de Moisés que eram fundamentais para que eles pudessem permanecer vivos e tomar posse da terra. Nosso Deus não nos envia ao deserto sem o conhecimento da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se pecamos, com certeza desobedecemos alguma área, algum versículo da Bíblia. Eu digo isso pela minha própria vida. Já cometi alguns erros na minha vida e aí veio logo aquele texto. Olha o texto. Até minha esposa já leu alguns textos. Olha o que eu achei aqui na Bíblia. Aí quando ela lê aquele texto para mim, ela não precisa nem ter seu sermão, né? Eu falo, bate, papai, porque Deus bate, açoita a quem Ele ama, né? O nosso Deus nos açoita, né? Porque Ele quer nos fazer sermos vencedores, chegarmos à Nova Jerusalém e vivermos eternamente na presença dEle. Então é muito bom apanharmos de Deus. E um lugar bom para apanharmos, como eu disse, é lá naquele espaço geográfico que ninguém quer passar, lá no deserto. É onde Deus vai trabalhar com as nossas vidas. A tradição judaica, eu estou lendo alguns livros apócrifos, não vou citá-los aqui como referência, mas é algo que, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo afirmou, né? Lembra quando Ele falou de expulsar demônios da vida de uma pessoa? Esses demônios expulsos vão para regiões áridas. E depois eles voltam com mais reforço, com mais 7 espíritos imundos, e vendo a casa adornada daquela pessoa, se a pessoa for negligente com a sua vida moral e espiritual, esse demônio vem com mais 7, destrói a vida da pessoa. Pedro fala da porca lavada que volta ao chiqueiro, do cão que volta ao vômito, né? E ele fala que fica em estado pior que o primeiro, né? Indicando que, né? Que a pessoa que é negligente com a sua vida moral e espiritual vai ficar no estado de possessão, de perturbação extremamente elevado. Então o deserto era conhecido como a região dos demônios, né? Algumas documentações apócrifas falam de demônios em forma de bode, sátiros, junções híbridas de seres humanos com bode, umas coisas horrendas. Só a descrição já nos assusta. Então, deserto, habitação de demônios. E só por ver aquilo que Paulo nos relata lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, vemos crimes, pecados de imoralidade, de idolatria. Já logo vemos que existia uma correlação em partes com esses livros apócrifos. Com certeza o povo no deserto, o povo na caminhada, negligentes com a moralidade, sem temor ao Senhor, caíram no culto aos demônios. Ezequiel ainda é mais enfático ainda em dizer que lá no Egito eles se contaminaram com o Deus cabeça de boi, lá com o Deus Apis, né? Praticaram imoralidades, né? E aí nós imaginamos que o Espírito Santo leva o Senhor Jesus Cristo para onde? Para o deserto. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está sendo levado por Ele mesmo para a casa do inimigo. Eu vou te derrotar na sua casa. Imagine que do céu Ele veio nos buscar. Ou seja, essa terra jaz do maligno. Eis que vem o príncipe desse século e que nada tem a ver comigo. Meu reino não é esse reino não que está aí imprimido nessa moeda aí, né? A moeda tinha a cara do imperador lá. Meu reino não é deste mundo. Devolve a César o que é de César. São as imagens dos deuses dessa terra aqui. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, Ele vem para resgatar. Vem para, como diz o escritor de Hebreus, desbaratar o cativeiro.
Ou seja, nós estávamos nas garras de um caçador, estávamos engaiolados, aprisionados em nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo vem, desbarata o cativeiro e nos traz liberdade pela aceitação do seu sacrifício. Ele é um forte guerreiro e ele vai derrotar o diabo lá na casa dele, lá no deserto, nas habitações dos demônios. Que os demônios pensam assim: eu duvido os seres humanos atravessarem o deserto para chegar na Nova Jerusalém. Eu duvido que vocês cheguem. Não podem. Os seres humanos são limitados. Por mais que treinem o seu corpo, por mais que criem tecnologias, eles não podem atravessar o deserto. O Senhor Jesus Cristo vai lá e derrota o inimigo na casa dele, na casa do diabo. Veja que fala no verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Logo entendemos que para cumprir o exercício do ministério, o Filho de Deus ensina a todos nós pastores a necessidade de jejuar, abster-se de comer carne, abster-se de comer pão, dizer não para a nossa carne, dizer não ao nosso egoísmo e buscarmos a vontade de Deus. Qual o propósito de Deus? Quando descobrimos o propósito de Deus, a comissão de Deus por meio da sua palavra, nós não podemos perder o foco. Ir para o deserto, ir para enfrentar a peleja espiritual. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, e munidos dessa abstinência, não vou comer até Deus me revelar, até Deus prover, até Deus tratar, até Deus expurgar o mal que está em mim, e assim fazer a vontade de Deus. Jejuar, buscar a vontade de Deus, abstendo-se de comer, abstendo-se dos vícios que estamos acostumados a fazer, viciado em televisão, viciado em entretenimento, viciado em futebol, viciado em tantas coisas, sem contar alguns pecados da imoralidade. Algumas pessoas são muito entregues a isso. Então o jejum vai nos ajudar a amortizar a nossa carne e buscar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A orientação boa para esse versículo é o que está em Romanos capítulo 12, né? Portanto, oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não tem mais que sacrificar um boi ou sacrificar qualquer outro animal. O sacrifício perfeito já foi realizado. Agora o sacrifício é você diante do altar do Senhor, para buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Note que Jesus sentiu fome, né? Alguns diriam: ah, mas ele é o Filho de Deus. Filho de Deus pode tudo, né? Nós somos humanos, a carne é fraca. Por isso que muitos morreram no deserto. Note que Jesus sentiu fome. Ele foi um participante da natureza humana como todos nós. A diferença é que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo na vida de uma mulher. Mas a carne do Senhor Jesus Cristo sentia dor, sede e fome. Todos nós passamos por essas sensações porque somos humanos. Veja que se aproxima nesse período de 40 dias de consagração, o diabo se aproxima dele. Imagine aqui que esse período, essa palavra, esse termo, 40 dias, logo nós nos lembramos. Como eu falei, esse texto é fundamental para nós observarmos o chamado de todos os grandes servos de Deus. Veja que Moisés, antes de ser o mediador da dispensação da lei, um humano consagrado, mediador da dispensação da lei, que era uma preparação para o que Cristo, o Senhor Jesus, haveria de efetuar, ele também passa por 40 dias de consagração. Muito interessante isso. Veja que até o próprio Elias, um dos grandes profetas, né? Porque o maior de todos, o Senhor Jesus Cristo é quem disse, foi João Batista, dos nascidos de mulher. Vemos que ele fez grandes obras, grandes sinais, ele derrotou, foi o mediador para a derrota de Baal ali no Monte Carmelo. E vemos que o Senhor trabalha na vida dele, né? Traz provisão de pão, de alimento para a vida dele. E ele teve que peregrinar durante 40 dias. E ali cansado, achando que só ele era santo, só ele. Deus tem que se revelar para ele dentro da caverna. Ó, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Para com essa vitimização aí. Nosso Deus não gosta de gente vitimizada, gente de mimimi. Sai que eu tenho muito a fazer. Sai dentro da caverna que eu tenho muito a revelar para a tua vida lá. Né? Deus se manifesta no vento, no tremor de terra,
com fogo. Deus fala com ele, né? Porque o Baal era o deus do fogo, Baal era o deus da terra, Baal era o deus do vento, né? Os elementais, terra, fogo, água e ar. Deus mostra, eu estou muito acima desse Baal aí da terra, desse deusinho Michuruca aí da terra, que você derrotou lá que eu derrotei lá no Monte Carmelo. Eu estou acima dele, né? Sou eu que estou te comissionando. E aí ele caminha lá 40 dias em jejum. Olha que situação, né? Olha como Deus se revelou como verdadeiro Deus na vida de Elias, né? 40 dias. Logo entendemos que esses 40 dias envolve o trabalhar de Deus. Como foi na vida de Moisés, como foi na vida de Elias, Deus vai trabalhar no nosso caráter. Então quando o líder, quando o homem de Deus tem que passar pelos 40 dias de jejum, de abstenção, Deus vai tirar muita impureza. Bate, papai. Deus açoita quem Ele ama. Deus, nós temos que entender que o ministério às vezes não vai sair do jeito que você quer, né? Nós vemos que alguns homens aí fazem até curso de faculdade, né? Eu conheço alguns pastores que fizeram MBA para ser pastor, né? Como se igreja tivesse fins lucrativos, né? Igreja é uma instituição de Deus para a humanidade. Como é que tem gente que pensa que igreja tem fins lucrativos, né? E tem até um conhecido que cita, eu coloquei na minha igreja lá o 5S da Toyota para administrar a igreja. Onde já se viu um negócio dele? Igreja não tem fins lucrativos, né? Então é terrível, é lá onde Deus vai trabalhar, no deserto, vai expurgar e retirar aquilo que não faz parte, aquilo que Deus não quer no ministério. Como eu disse, o ministério não vai sair do seu jeito, vai sair da vontade de Deus, né? Não quero aqui relativizar, também nem entrar em exemplos, mas está bem claro e visível nos dias de hoje, que algumas igrejas, né, sobrevivem hoje, vivenciam uma fé conforme os seus líderes, né? O dá o desce, tem que ter aquilo, determine a vitória. É uma mistura de culto sincrético, não? É uma mistura sincrética de cultos pagãos, esotéricos do Oriente, né? De iluminação, graça comprada, não é uma graça de graça provinda de Deus, mas é uma graça comprada com o espírito do capital, de Mamon. É uma coisa terrível, né? Tem igreja para tudo. Eu duvido que se Deus propusesse a esses líderes passar pelos 40 dias de Elias peregrinando, não iriam querer o ministério. Ou se tivesse que passar pelo Moisés, né? Eu estava com a minha esposa assistindo o filme do Moisés com o Charlton Heston, né? E quando o Charlton Heston lá mata um egípcio, né? Para intervir numa briga ali, o filho do Ramsés lá, do faraó, descobre, né? Não vou te matar, vai embora do meu povo, né? E é interessante, Moisés sai ali com a sua roupinha, só com a sua roupinha, e ele vai peregrinando no deserto. E aquilo me deu uma mensagem incrível, né? Durante ali aquele período